Olá meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe o tutorial dessa maquiagem aqui, que gente, assim, eu tô sem palavras pra vocês. Olha essa pele, olha esse olho. Ensinei pra vocês todos os passos desse olho preto com glitter, dessa pele super elaborada pra uma festa à noite. É uma maquiagem mais pesada, realmente. Eu não tenho o costume de usar muito, só em ocasiões muito especiais, uma super festa. Mas eu espero muito que vocês gostem, tá? Não se esqueçam de curtir o vídeo se vocês gostaram e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e de me seguir em todas as redes sociais que vai estar aqui na tela pra vocês. Então eu espero muito que vocês gostem e vamos assistir o tutorial. Então, gente, pra começar essa maquiagem, eu vou começar aplicando um corretivo aqui na minha pálpebra, com que a sombra pigmente mais. Então, ela ajuda a corrigir também, fixar a maquiagem. Então é bem importante você passar um pouquinho de base, um pouquinho de corretivo, o que seja, alguma coisa mais molhadinha pra sombra fixar melhor, tá? Então só um pouquinho mesmo, olha, só pra dar esse acabamento. Agora vamos para a primeira sombra. Eu vou usar essa paletinha aqui da Marissa Saad, a Nine Shades. Esse tom de marrom aqui, ó, que é um pouquinho mais claro, vou começar por ele. Olho preto, gente, o segredo é você indo construindo camadas de sombras e um degradê pra que, tipo, do claro até o mais escuro. Então esse é o segredo pra você conseguir um esfumado não tão marcado, né? Porque a sombra preta, se você for direto com ela, vai ser muito mais difícil de você esfumar. Então com um pincel bem gordinho, eu venho aqui no meu olho e esfumo por todo o olho. Não tem segredo, fazendo movimentos assim, é o marrom no olho inteiro. Então, ó, pode ir aplicando, desde o côncavo até na pálpebra. Agora eu vou pegar nessa mesma paleta, esse tom aqui bem cintilante, pra iluminar abaixo da sobrancelha. Então a gente vem aqui, ó, bem de leve, pra fazer a transição da sombra e ela não ficar muito estranha chegando perto da sobrancelha. Então isso aqui ajuda bastante. Curtinho, é bem sutil, é algo bem, assim, quase que não dá pra ver mesmo. Agora, gente, a gente vai indo fazendo aquele degradê que eu falei pra vocês com tons mais escuros. O próximo tom que eu vou pegar na mesma paleta é esse marronzinho aqui, ó, que ele é mais pro laranja. Então vou começar por ele, com o pincel de esfumar um pouquinho menor do que eu tava usando antes, ó, tá vendo? Ele é um pouquinho mais fino. Então eu peguei aqui a sombra e eu vou passar por cima da que eu passei antes, ó, pra construir mais uma cor, mais uma camada aqui no esfumado. Porque é aquilo que eu falei, você tem que ir indo do mais claro até o marrom mais escuro pra você chegar no preto. Depois de aplicar esse segundo tom de marrom mais escuro, eu vou vir com a paleta da Marissa Saad, só que essa aqui, que tem 12 cores, é a outra versão. E vou pegar esse marrom aqui, olha, que é um pouquinho mais escuro também do que os outros que a gente estava usando. E vou usar o mesmo pincel. Então, ó, peguei aqui a sombra. E a dica que eu sempre falo, começa aplicando a sombra no canto externo, porque se você pegar sombra demais, é mais fácil de você conseguir esfumar. Se você colocar a sombra muito aqui na frente, é mais difícil e pode manchar o seu olho. Então é sempre de fora e vem trazendo a sombra pra dentro, tá? Olha, prontinho, já tá... O nosso olho já tá escurecendo aos poucos. Eu vou fazer só uma coisinha, peguei um pincel de esfumar menorzinho, que ele concentra mais a sombra. Com esse mesmo marrom que eu tava aplicando aqui, ó, esse aqui, eu só vou concentrar a sombra mais aqui no côncavo, olha. Pra quando eu for aplicar o preto, fazer uma transição aqui e não ficar o preto indo direto pra esse marrom claro, sabe? Então, ó, só concentrar o marrom um pouco mais aqui, contornando a bolinha do olho no côncavo. Se você for borrando aqui do lado, gente, ó, você pode ir passando o dedo, porque olho preto eu começo sempre fazendo... Tipo, se eu for fazer o olho preto, eu começo pelo olho, não faço a pele depois, porque, gente, ó, aqui, como vocês podem ver, tá tudo preto, ó, porque caiu a sombra, entendeu? Então, tipo, você tem que primeiro fazer o olho, depois você faz a pele, porque senão você vai ter que tirar toda essa pele, porque deve ter caído algum risquinho de sombra e tal. Agora que eu já usei todos os tons de marrons até o mais escuro, vamos para o preto. Então como é que eu começo a aplicar a sombra preta? Eu vou pegar essa sombra preta aqui, que é da paleta da Marissa Saad também, a Nine Shades. Vou pegar ela com um pincel assim, ó, de aplicar sombras. Ele é bem como se fosse um língua de gato, tá vendo? Vou pegar aqui a sombra preta e vou começar a aplicar na bolinha do olho. Então, ó, eu venho de pouquinho em pouquinho aplicando
sem pressa, sem medo, em toda a bolinha do olho. Então, ó, eu contorno a bolinha. Eu contornei a bolinha, eu pego um pincel de esfumar, que ele é menorzinho, olha, ele é bem fininho mesmo, e venho esfumando toda a bordinha dessa sombra, pra fazer o preto se unir com o marrom aqui do côncavo e fazer o degradê, ó, fazer aquela passagem de cor e não ficar nada muito marcado e tudo bem esfumadinho. Então eu pego esse pincel menorzinho porque ele encaixa certinho nessa região e esfumo o preto na quantidade que eu quero, ó. Olha só como o preto já fica muito bem mais esfumado e cria essa transição aqui em cima, ó. Tá vendo que o preto acaba e tem esse marronzinho em cima? Então não fica aquela sombra super marcada que não tem uma transição, sabe? Então é sempre importante fazer o esfumado marrom que eu falei antes pra vocês, pra ter justamente essa passagem de cor aqui, tá vendo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar outra paleta de sombra, porque o preto dessa paleta aqui da Mari Saad, ele não pigmenta muito bem a ponto de esconder toda a pálpebra. Você vê que tem pele aqui ainda, ó, que não coloriu direito o olho, sabe? Então eu vou fazer o quê? Vou pegar essa paleta aqui, que é da Catherine Hill, que eu sempre uso com vocês. Esse preto aqui, ó, que tá bem gasto. Vou pegar com o mesmo pincel que eu apliquei a sombra preta da Mari Saad. Vou pegar ela aqui, essa preta da Catherine Hill. Ela é um pouco mais pigmentada, então ela vai ajudar o olho a ficar bem mais preto, ó. E eu vou concentrar só aqui na bolinha do olho. Olha só como ela é bem mais escura que a da Mari Saad. A paleta da Mari Saad é ótima, mas o preto me deixou a desejar. Ele podia ser bem mais pigmentado. Vou voltar com esse pincelzinho aqui que tá sujinho de marrom e vou esfumar. Se você quiser, você pode até pegar um pouquinho a mais do marrom, se você achar necessário, pra esfumar aqui. E olha só, porque eu falei pra gente fazer o olho primeiro. Vocês podem ver que já tá tudo preto aqui embaixo, né? Minha pele. Agora, gente, eu vou pegar essa outra sombra da paleta da Catherine Hill, só que com um pincel de esponjinha. Sabe esse pincel assim, ó, bem famosinho? Tem uma sombra preta aqui que ela é bem cintilante, essa aqui, ó. Eu amo passar ela é bem soltinha. Eu vou passar só um pouquinho dela, esse passo, assim, é meio desnecessário. Eu vou fazer só porque eu gosto muito e toda vez que eu vou fazer um olho preto, eu faço isso. Vou pegar só um pouquinho dela, só pra dar um brilhinho aqui na pálpebra, ó, porque ela tem uma leve cintilância. Então, ignorem que essa esponjinha tá furada desse lado, ó, a outra não tá. Ó, só dando umas batidinhas aqui pra dar essa cintilância no olho, que eu acho que fica super bonito. Agora, gente, a pálpebra tá praticamente pronta. Se você quiser, você pode parar por aqui, mas eu vou colocar esse glitter aqui, que eu acho que faz uma super diferença no olho. À noite, então, fica um resultado maravilhoso. Então, se você quiser, você pode parar por aqui, a sombra, daí você só faz um delineado, cola os cílios postiços, mas eu vou colar o glitter, tá? Ó, o glitter que eu vou usar, ele é esse aqui, ele é da Max Love. Ele é preto, ele não é o melhor glitter preto que eu tenho pra indicar pra vocês. Eu, assim, vou usar ele porque é o que eu tenho no momento, mas creio que tenham melhores, sabe? Ele é bem difícil de colar e ele não esfuma muito bem, como vocês podem ver. Mas como é o que tá tendo, é o que eu vou usar. Vou fazer uma misturinha e vou usar essa cola de glitter aqui, olha. E vou fazer a misturinha nessa paletinha aqui que eu tenho, ó. Coloca um pouquinho do glitter, um pouquinho da cola, faz uma pastinha e vem aplicando no olho com o pincel. Olha só, gente, terminei de aplicar o glitter. O glitter dá um pouquinho mais de trabalho mesmo, porque ele é um pouquinho mais difícil de aplicar, de esfumar. Mas como eu disse pra vocês, se vocês quiserem, podem pular essa parte. Eu coloquei só pra dar um negocinho a mais. Mas se vocês não quiserem colocar o glitter, tudo bem. O olho preto em si, fosco, já fica maravilhoso. Então aqui pra parte inferior, gente, eu vou começar aplicando um lápis preto. Pode ser qualquer lápis. Eu vou aplicar na linha d'água e vou dar uma borradinha pra fora, pra ficar bem marcadinho essa região aqui, tá vendo? Então, ó, eu aplico dentro do olho e um pouquinho pra fora também. Agora que eu apliquei um pouquinho pra fora, a gente esfuma. Tem um restinho de sombra já, então vai ser mais fácil. E a gente vem esfumando. E agora, gente, só pra dar um toque a mais, assim, no esfumado aqui, né, rente aos cílios inferiores, eu vou vir com a paleta da Mari Saad de novo, com esse vermelhinho aqui, ó. Só pra dar um negocinho a mais, assim, peguei com esse pincelzinho bem pequenininho, assim, de esfumar. Só vem aqui, ó, criando mais um tom abaixo do preto. E prontinho, gente. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer um delineado de gatinho. Vou colar os cílios postiços e já volto aqui pra vocês
pra gente fazer a pele juntas. Agora, gente, vamos pra pele. Não estranhem, que aqui, ó, tá tudo manchado mesmo, tá? Mas é da sombra preta que caiu. Então agora a gente vai consertar tudo isso. Vou começar a preparação da pele usando esse primer aqui da L'Oreal, que eu sempre uso ele em todos os meus tutoriais e eu gosto bastante dele. Eu gosto dele porque ele dá aquele efeito blur na pele, ele é bem sequinho e disfarça bem, muito bem os poros, sabe? E fica com aquele efeito de pele bem aveludada. Então eu aplico nessa região aqui, ó, da bochecha, onde tem bastante cavinhos, ó. Tô até com algumas espinhas aqui, ó, tá bem feia a minha pele ultimamente. Mas vamos dar um jeito. Então, ó, aqui em cima do nariz e no queixo. Agora, gente, a base que eu vou usar é essa aqui da Maybelline. Ela tem uma cobertura média a alta, eu gosto bastante dela. Só que o tom dela é um pouco mais claro que o tom da minha pele, então eu vou fazer uma misturinha com esse corretivo aqui, ó. Vou dar, tipo, umas gotinhas dele, que ele é bem escuro, eu uso ele pra fazer contorno na base, então ela vai chegar no meu tom, tá? Vou fazer a misturinha nessa coisinha aqui também, que eu tava misturando o glitter. Então, ó como eu faço, coloco um pouquinho do corretivo, um pouquinho da base, e com a esponjinha mesmo, eu venho misturando os dois, e já venho aplicando no rosto. Eu vou aplicar assim, ó, gente, porque eu vou aplicar com um pincel, tá? Então, ó, eu deveria ter pego o pincel já pra misturar a base, mas espera aí que eu vou dar um jeito. Como eu quero uma pele bem reboco mesmo, eu vou aplicar primeiro a base com esse pincel aqui, que é um pincel língua de gato, e até ajuda a espalhar melhor a base, ó. Peguei mais um pouquinho aqui de base, e eu vou começar aplicando assim, ó, no rosto inteiro. E depois eu venho com a esponjinha, porque a cobertura da maquiagem, gente, fica tipo outra coisa quando eu aplico a base com um pincel assim, ó, língua de gato, e depois eu venho dando batidinha com a esponja. Como vocês podem ver, a base real é bem mais clara que o meu tom de pele, mas eu vou consertando isso com o corretivo mais escuro depois que eu mostrei pra vocês. Quer ver? Ó, no fim, o tom da base deu super certo, porque eu fiz uma misturinha com aquele corretivo lá, tá vendo? Tava bem pior. Gente, ó, depois de aplicar a base com o pincel, eu tô vindo com a esponjinha úmida, dando batidinhas pra tirar qualquer tipo de marcação que tenha na minha pele do pincel, tá? Prontinho, base aplicada e agora vamos pro corretivo. Vou aplicar esse aqui que é da Boca Rosa, ele é exatamente do tom da minha pele, então não tem por que eu fazer aquele super triângulo de iluminação. Eu vou aplicar só aqui abaixo dos olhos, da olheira mesmo, e aqui nas espinhas que eu tô, que não está dando essa pele. E vou espalhar novamente com a esponjinha, tá? Então, ó. E é até bom porque a gente já corrige essa parte aqui do olho, olha, e cria esse desenho da sombra, fazendo ela ficar mais puxadinha. Às vezes, quando a gente tá aplicando o corretivo aqui com a esponjinha ou a base, como a esponjinha é grande, ela acaba comendo um pouquinho da sombra aqui de baixo. Mas é melhor acontecer isso do que você fazer a pele e cair sombra na base e você ter que tirar tudo. Aí qualquer coisa, o que a gente faz no final da maquiagem, quando a pele estiver pronta, a gente vem e retoca aqui aonde o corretivo ou a base pegou. Então, ó, a pele está impecável, a base e o corretivo. Ó, como ficou bonito. Agora o famoso contorno, que é a assombração de muitas meninas. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu uso um corretivo mais escuro que o tom da minha pele, olha. Esse aqui é o da Tracta, cor mate escuro. E o que eu ia falar? Eu vou fazer um contorno cremoso, porque é uma maquiagem bem pesada, bem noite, bem festa. Caso fosse uma maquiagem bem natural, eu não faria o contorno cremoso, eu faço só em pó mesmo, com um pozinho mais escuro, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou aplicar, ele tem esse pincel que já ajuda bastante. Vou aplicar aqui onde eu faria o contorno mesmo, dar algumas bolinhas. Ele é bem forte, então eu não coloco muito. Eu vou de pouquinho em pouquinho, tá? Então eu vou primeiro aqui nas laterais do rosto. Ó, falo pra vocês. Então, ó. Tô usando esse pincel que ele é bem chanfradinho, então ele serve bastante pra isso. Vem aqui da raiz do cabelo, ó, da orelha, tá vendo? Até uns 3 dedos da boca. Não chega muito perto da boca, porque senão vai parecer que você sujou ou que tá estranho, entendeu? Com o excesso do pincel você pode fazer aqui na testa também, ó. Trazer pra cá, pra tirar o branco da base. E prontinho, gente, ó. Se você achar que você pesou muito na mão e que ficou muito forte, você pode vir com uma esponjinha, dando batidinhas, ó, que você usou pra aplicar a base, o corretivo, pra dar uma suavizada. Agora vamos pro pó. Eu vou usar esse aqui, que é da Boca Rosa. Minha cor é a primeira, é a Mármore 1, se eu não me engano.
Vou pegar um pouquinho do pó aqui, ó, eu pego com essa esponja de queijinho e aplico aqui nessa região pra iluminar, tá vendo? Eu não apliquei o corretivo mais claro, eu apliquei um corretivo da cor da minha pele, então eu uso essa técnica de iluminar aqui abaixo dos olhos com o próprio pó, já que ele é um pouquinho mais claro que o tom da minha pele. E eu aplico aqui embaixo também, ó, embaixo do contorno, porque ó, olha como dá aquela sombra que o rosto afinou, entendeu? E agora a gente vai tirar o excesso com um pincel gordinho assim mesmo de pó e tira bem o excesso em todo o rosto, e você aproveita também e traz o pó para os lugares que você queria, que você não aplicou diretamente. Então, ó, eu venho com o que ficou no pincel e trago aqui pra testa. E agora vamos pra parte em pó. A gente fez o contorno cremoso, tudo certinho, passamos o pó e agora a gente vai reforçar o contorno com um produto em pó. Vou usar essa paletinha aqui, que ela é super baratinha e eu amo, que é da Luisance. É um trio de blush, contorno e iluminador, mas eu uso mais o contorno dela, é super pigmentado. Então vou pegar aqui com um pincelzinho assim, chanfradinho assim, ó, bem fofinho pra esfumar, fazer contorno, ó. E venho aqui no mesmo lugar que a gente aplicou o contorno cremoso, corretivo mais escuro, e aplico por cima pra selar. E com um restinho a gente aplica aqui na testa pra tirar o branco da base. Eu não gosto muito de fazer o contorno no nariz, viu, gente? Por isso que eu não fiz, mas se você quiser fazer, daí você pode fazer. Agora vamos pro blush. O blush que eu vou usar... o blush que eu vou usar não é dessa paleta de contorno da Luisance. O blush que eu gosto é esse aqui da Vult, ele é a cor 01, coralzinho assim. Então vou aplicar ele aqui, pega um pouquinho, tiro o excesso, porque ele também é bem pigmentado. Sorri e você aplica o blush aqui nas bolinhas, nas maçãs do rosto. Gosto de aplicar até um pouquinho mais, que eu gosto que as pessoas vejam que eu tô de blush, entendeu? Eu dou até uma chinelada a mais, também no vídeo não dá pra ver tanto quanto pessoalmente, então por isso que eu aplico um pouquinho mais também, pra na foto e no vídeo dá pra ver mais, normalmente não dá. Então, ó, eu aplico um pouquinho a mais mesmo, depois eu venho com um pincel de pó e tiro o excesso. E agora, pra finalizar a pele, vamos para o iluminador. Gente, iluminador mais pigmentado que o da Ruby Rose pra mim não existe. Então, tem os da Boca Rosa que eu amo, mas uma opção baratinha aí pra vocês. Esse aqui da Ruby Rose, assim, sem defeitos. Gosto muito desse aqui, dá uma misturada com rosa, eu acho que fica lindo. Vou pegar aqui um pouquinho de todos, porque eu não consigo escolher um só. Com um pincel assim, ó, ele parece um pincel de esfumar do olho maiorzão. E aplico aqui, olha só. Falei pra vocês que esse iluminador não é de brincadeira, né? Mano, olha isso. Vou aplicar aqui também, do outro lado. Então, gente, olha só. Eu apliquei o iluminador aqui nas laterais do rosto, no queixo, aqui no topo da boca e no topinho do nariz. Olha só que tudo. Gente, reforçando que é uma maquiagem pra noite, tá? Então, assim, é muito estranho até pra mim, porque eu não tô acostumada a usar uma maquiagem assim tão forte. Mas pra noite, pra uma festa, gente, sério, fica muito lindo. Agora vamos pra boca, gente. Como a gente já fez um olho super preto, uma pele super carregada, eu escolhi usar um batom nude, mas se você for super ousada, você pode passar um batom vermelho, um pink, que vai ficar assim, maravilhoso. Eu acho lindo. Então eu vou aplicar esse aqui, que é da Boca Rosa, é o Boca Rosa Nude. E eu também vou passar um gloss por cima, porque assim, eu amo, tô numa vibe muito brilhante, então vou passar o gloss também. Boca Rosa Nude aplicado, olha só que lindo que é a cor desse batom. Vou passar um gloss, que esse aqui, ó, ele é da Intense do Boticário, tem um lado que é o batom, um lado que é um gloss. Vou usar o gloss dele. E agora, por último, só pra finalizar, a gente dá um glow a mais nessa pele, fazer ela durar a festa inteira, que a gente vai tudo junto depois da quarentena. Eu vou passar esse spray fixador de maquiagem, Chuva de Amor, da Cat Make, que tem uns brilhos maravilhosos, olha isso. Então, só pra fixar a maquiagem e dar um brilho também pra pele. Então, ó. E, gente, olha só essa maquiagem, acabei, então eu espero muito que vocês tenham gostado. Uma maquiagem de respeito, por uma festa de respeito, que eu quero ver todo mundo reproduzindo depois, entendeu? Me marca lá no Insta, vou deixar ele aqui, vai lá, me segue, porque eu posto muito mais conteúdo por lá também. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Então, se você gostou, não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e de me seguir em todas as redes sociais, já falei, né? Vai estar aqui na tela pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.